E vamos para o nosso dia a dia Conversa Franca. Hoje com o diretor de pesquisa e desenvolvimento da Dexter Latina, Milton Braga, para falar de prevenção às pragas urbanas. Bom dia, Milton. Obrigado pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a presença aí. Ok. Bom, vamos falar as pragas urbanas, mas vamos se centrar mais na questão do cupim. Porque o cupim é extremamente necessário dentro do ecossistema, né? Senão a gente não teria a decomposição de madeiras, de folhas, de coisas na floresta. Agora, o cupim, quando vem para a cidade, ele se transforma numa praga urbana. E aí ele vira um problema. Por quê, Milton? Na verdade, a urbanização começou a partir de 1800, 1900, a vinda do pessoal do campo para a cidade e, consequentemente, a formação de centros urbanos com a presença de madeira e qualquer sorte de alimento que o cupim precisa, que é madeira, resto de construções, papel, celulose, raízes, enfim, qualquer tipo de celulose, né? O cupim veio junto com o ser humano e acabou se tornando, como eu estava falando antes, em off, a gente tem mais de 2.000 espécies de cupins, mas não chega nem 10% dessa população que se constitui assim como praga urbana. Que tipo de cupim é esse? E você falou do que o cupim come, eu fiquei uma vez impressionado. O cupim come inclusive fios e cabos de cabeação do metrô, por exemplo. É isso? Exatamente. É impressionante. O cupim, o operário do cupim, apesar de ser teoricamente um inseto muito sensível, porque ele não pode pegar sol, ele tem que estar sempre em lugar úmido, porque senão ele desseca e morre. Ele contém um par de mandíbulas poderosas, e tudo que for mais macio do que as mandíbulas dele, ele tritura. Então aí a gente pode incluir alguns metais como alumínio, cobre, chumbo, né? E naturalmente plásticos que revestem os fios, né? Então eles podem causar um dano terrível. O que dá a real importância do cupim, porque as pessoas acham que o cupim só come madeira podre e papel, né? A grosso modo, e não é isso, né? Ele come até cimento, não come? Na verdade, o cimento é mais uma crença popular. Tá. Ele é que normalmente as construções deixam restos de madeira. Exatamente, se usa madeira e eventualmente alguma fratura, uma fenda, ou uma própria junta de dilatação que existe entre as peças de cimento abre caminho para o cupim entrar, né? Tá. Tem uma dimensão do número de cupins, da população de cupins, ou do estrago que eles fazem? Dá um dado para a gente, para uma cidade como São Paulo. As pesquisas não são muito grandes nessa área, mas dizem que teoricamente, praticamente 60% das casas são, de certa forma, construções em geral, tem algum tipo de ataque de cupim. E no campo ele existe naturalmente na natureza pelo processo do ecossistema, né? Agora, ele também pode trazer prejuízo aí, por exemplo, cupim no pasto é um problema, cupim em determinado tipo de plantação, ou mesmo nas casas, no campo também. Sem dúvida, na agricultura, principalmente na pecuária, falando na pecuária extensiva, é muito comum, principalmente em pastagens degradadas. Então é comum ver são algumas espécies que fazem aquele cruzeiro grande. Exatamente, tem uns que são maiores, outros menores, tem uns que são mais planos e mais profundos. Mas o dano, não existe uma certeza absoluta sobre os danos. Porque, na verdade, as espécies que comem a pastagem viva, né, a folha verde da pastagem, são uma espécie chamada Sintiterpes, e a ocorrência no Brasil ainda, graças a Deus, é baixa. Então, assim, eu acredito que eles trazem mais benefícios, mas é uma questão estética e uma questão de crença popular e valorização da propriedade. E tem um detalhe importante, né? O que você vê na parte externa do cupizeiro não é nem de sobra aquilo que está por baixo, porque ele vai fundo. Vai fundo, tá? E dependendo da espécie. Essa espécie que eu comentei, que tem nas pastagens, ela é a mais profunda de todas. E ela aparentemente tem uma construção visível pequena, baixa em termos de altura, mas ela tem uma
população de insetos muito grande embaixo, né? Invisível. Se fosse no ar, a gente diria que é a ponta do iceberg, né? Mais Quando ou está no menos. campo, a gente vai falar que é só um pedacinho do cupinzeiro. Exatamente. Como é que a gente acaba com o cupim ou não acaba? Como é que controla? Porque acabar eu acho que é impossível. É impossível, né? Mas eu diria assim, em termos de preocupação, de controle e menos, e principalmente de danos, o grande problema dos cupins são os chamados cupins de solo, cupim de subterrâneos, né? Eles têm uma capacidade destrutiva muito grande. Tem uma espécie aí que chega a consumir madeira de 300 a 400 gramas por dia. Quando existe uma colônia mais madura, com 6, 7 anos, exatamente, uma colônia mais madura, com 6, 7 anos, elas conseguem. Vai voltar. Como é que se combate? Tem que ser de um jeito especializado. Não, o cupim de solo só tem que ser feito de um jeito especializado. Empresas controladoras de pragas. É porque você tem risco de contaminar o meio ambiente, inclusive, se não souber trabalhar. Exatamente, porque o correto tem duas maneiras de controlar o cupim de solo. Preventivamente, quando está se fazendo a construção, né? Então se faz uma barreira química utilizando uma quantidade muito grande de inseticida, que basicamente é contaminar todo o solo em volta das fundações. Exatamente. E quando a obra já está concluída, aí tem que fazer furos quadrados, furadeiras, cada 30 centímetros, fazer uma barreira química, então, principalmente junto da parede, e jogar muito produto. São produtos que têm uma concentração maior e exigem realmente a qualificação do profissional. E mesmo assim você precisa fazer um controle periodicamente, como você ficar observando. Mesmo com a barreira química? Mesmo com a barreira química, na medida que o cupim ele pode entrar, por exemplo, pela cabo de luz, cabo de telefone. Ele aproveita o cabo e faz o caminho dele. Através do contato do galho, faz contato com a residência, por exemplo. Então é extremamente complexo o controle de cupins, né? E de solo, principalmente. E é uma praga que eu diria que é recente. Veio no Brasil em 1923, Rio de Janeiro, é de origem asiática, principalmente. Essas espécies urbanas. Isso mesmo. Então, as espécies naturais que existem. Exatamente. São mais duas espécies. Mas a gente herdou muitas dessas pragas. Né? As formiguinhas invisíveis vieram com os computadores, as placas de computadores. As baratinhas pequenininhas, as baratinhas, tudo exótico. A esmagadora maioria são exóticas. Sabe? Na verdade, assim, por isso que é importante o controle fitossanitário de produtos que entram no país e saem do país. Exatamente. As madeiras, frutas, os pallets. E falando em formigas urbanas, na verdade, assim, você contou bem, as pragas do século agora, segundo especialista, foi considerado afinal, as formigas urbanas, essas doceiras, e o cupim são consideradas pragas do século. E o cupim, a formiga vai comer a madeira, vai comer o que ele quer comer, ela vai fazer. Agora a formiga tem um problema higiênico, né? Por exemplo, num hospital ela passa do chão de um... Tem até um ditado que diz que na UTI, formiga faz bem para os olhos, né? Um ditado antigo. Eu sei, mas tudo rapaz faz bem. É porque você está olhando para ela e enxergando. Né? Exatamente, mas na verdade fizeram vários estudos analisando o formiga, né? E constataram que uma presença de bactérias patológicas, ou seja, que causam doença muito grande no corpo das formigas. E a formiga urbana se adaptou muito bem e é muito comum lá no 30º, 40º andar você encontrar formigas. As pequenininhas lá em casa escalaram uma geladeira. Meu filho escondeu um bolo lá em cima da geladeira, escalaram a geladeira. Isso é impossível. Milton, obrigado pela presença aqui. Seus contatos para quem quiser mais informações do assunto. Nós somos especializados em produtos para controle de pragas urbanas, né? A Dexter Latina. E o nosso site é www.dexterlatina.com.br. Estaremos à disposição, tem o telefone também, para qualquer tipo de informação. Ok, Milton, muito obrigado pela presença. Até mais. Obrigado, Davi. Fazer um rápido intervalo e nós já voltamos com o nosso Dia a Dia Rural do Terra Viva, o canal de quem planta e cria. Até já.